Bom, afinal de contas, vale mesmo a pena trabalhar aqui no Japão sendo brasileiro? Bom, existem muitos brasileiros aqui no Japão que eles têm uma vida bem interessante, assim, sabe? Tem um trabalho legal, tem um salário legal, tá ligado? Assim, eu acho que a maioria do pessoal, assim, que mora aqui no Japão, de alguma forma, se trabalha muito, né? Tem um salário legal, tá ligado? Isso, assim, não tem nem muita discussão, tá ligado? São poucos, eu acho, que os casos na qual o salário é muito baixo, tá ligado? Eu acho que, eu acho que quando você pega uma referência como o Brasil, né, que tem um salário mínimo, né, cara, não tem como você falar que o salário aqui no Japão é baixo, tá ligado? Porque, cara, se você for converter o salário aqui no Japão, o mínimo, assim, eu acho que o mínimo é tipo os 8 mil reais, velho. Mínimo, assim, velho. Eu acho muito difícil alguém conseguir a proeza de ganhar menos do que isso aqui no Japão, tá ligado? Se trabalha muito, né? Se trabalha pelo menos 40 horas na semana, né? Só que o normal, né? Geralmente aqui é trabalhar mais, né? Mais do que isso, né? E aí que vem, vamos entrar nos problemas, né? Que às vezes é meio puxado o trabalho aqui no Japão. Às vezes os horários não são tão legais quanto você gostaria que fosse, né? Às vezes a hora extra é uma coisa que é quase mandatória para alguns, né? Mas às vezes essa questão de hora extra nem é uma reclamação, tá ligado? Tem muito brasileiro aqui no Japão que mora aqui que eles adoram fazer hora extra, tá ligado? E se não tiver a hora extra, vira um problema na cabeça deles, tá ligado? Porque tem muito brasileiro que tá aqui pra juntar grana, tá ligado? Pegar muita grana e voltar pro Brasil, né? Tipo, comprar uma casa, alguma coisa do tipo, investir alguma coisa no Brasil. Então a meta de muitos dos brasileiros que estão morando aqui, né? E não são poucos, né? Nossa comunidade brasileira aqui no Japão é mais de 200 mil, acredito, né? Bom, tem muitos deles que na verdade o sonho deles é voltar pro Brasil, né? Mas eu vou entrar nesse motivo deles, né? Porque muitas vezes o trabalho ele é meio desconfortável, né, velho? Às vezes não é o trabalho que você gostaria, não é o trabalho que você sonha, que se sente bem, tá ligado? Muitas vezes é trabalho de fábrica, entendeu? Porque acontece que realmente você trabalhar aqui no Japão sendo brasileiro, existe uma tendência de que você vai pegar aqueles trabalhos que nem todos os japoneses estão muito dispostos a fazer, entendeu? Tipo, trabalhar em fábrica, ou na construção civil, ou em outras coisas que tá faltando mão de obra aqui no Japão. E nem todo mundo tá afim, né? Até porque os japoneses, eles estudam pra caramba, né, velho? Desde a escola, universidade, etc. Então eles se especializam muito, né, velho? Geralmente eles vão atrás de trabalhos bem melhores, entendeu? Até porque é muito difícil para um brasileiro competir de igual para igual com um japonês aqui, quando nem sequer a pessoa, sabe, domina a língua japonesa, tá ligado? Tem muito brasileiro que tá morando aqui no Japão, inclusive eu, que ainda não dominou a língua, tá ligado? Ainda tá engatinhando. Cara, esses dias eu conheci um brother que ele tá morando 10 anos aqui, pegou o visto permanente, tá ligado? Olha esse carro maneiro aqui, né, velho? Esse Mercedes aqui. Mas, enfim, ele pegou o visto permanente, né? Após morar 10 anos aqui. E o cara não sabe ler nem, tipo, hiragana, katakana, tá ligado? Ele ainda tá, tipo, engatinhando ainda, tá ligado? Mais do que eu. Tá engatinhando mais do que eu, pô. Tá ligado? Que tô morando aqui há só um ano, tá ligado? Mas eu entendo, não é uma crítica, entendeu? As pessoas são ocupadas, elas têm outras coisas pra fazer. E nem sempre a língua japonesa ela é requerida em todos os trabalhos, entendeu? Mas a maioria entendeu? Ainda mais se você quiser, sei lá, trabalhos melhores e tudo mais, geralmente você precisa falar japonês, cara. Então, assim, essa questão da língua japonesa, assim, né? Para nós brasileiros que não estamos, sei lá,
acostumado ainda, que não estudou muito japonês ainda, é um negócio difícil, velho. Não vou negar, mano. Eu estudo assim constantemente e eu sinto que eu não tô indo pra frente, tá ligado? Bom, mas se você tem interesse na língua japonesa, eu vou deixar um link aí de um curso de um parceiro meu. E se você quiser aprender japonês, desenvolver, é o melhor custo-benefício, sabe? O melhor curso que tem disponível e super acessível o preço. Bom, mas então, acontece que se você não vier com a língua japonesa bem desenvolvida pra cá, provavelmente você vai pegar alguns trabalhos, como eu falei, que não são tão legais assim, entendeu? Que não pagam às vezes tão bem. Pode até pagar bem, tá ligado? Tipo, o que é pagar bem? É mais ou menos assim, R$ 50 por hora, tá ligado? É meio que o normal, assim. Às vezes tem gente que ganha mais do que isso aqui, entendeu? Mas aí a questão é, você vai vir pra cá e trabalhar em que tipo de coisa, né, mano? Se você tá vindo aqui na cara e coragem, só quer falar assim, pô, eu quero só ir morar no Japão e arranjar um trabalho, não sei o que, tá ligado? Aí você vai ficar realmente à mercê de fazer os trabalhos que nem sempre são dos melhores, né? Mas assim, essa questão de você encontrar um trabalho bom ou não, é algo assim que é natural para todo tipo de país, até mesmo no Brasil, né, velho? Nem todo mundo, tipo, dá a sorte, às vezes, de ter um trabalho bom ou legal, né? E que mesmo que pague bem, às vezes não é confortável, né? Eu acho que trabalho tem uma coisa meio difícil, né, de ser apreciado, né, de se fazer, né, velho? Acho que a maioria das pessoas estão, assim, meio que olhando, contando as horas, assim, né, pra poder sair do trabalho, né? Bom, mas aqui no Japão, eu acho que os japoneses são bem legais, sabe? Eles respeitam bastante o estrangeiro, embora tenha alguns, sim, que eles meio que te vê, assim, né, vê o brasileiro ou vê qualquer outro estrangeiro de alguma forma como às vezes alguém meio inferior, né? Alguém às vezes até burro, tá ligado? Não sei se é por causa dessa questão aí da diferença de língua, né? Pelo menos pra mim, que eu não domino a língua japonesa, talvez possa ter esse sentimento de você soar burro por não estar entendendo as instruções que a pessoa tá te passando, entendeu? Então isso gera um certo desconforto, tá ligado? É por isso que é muito importante você correr atrás da língua de qualquer país que você vai morar, entendeu? Antes mesmo de você tentar ir morar, né? Bom, mas o salário aqui, ele é bom, ele é legal, porém o Japão está passando por um processo de inflação que não tinha acontecido antes, né? Várias décadas que não acontecia isso. E isso está correndo muito o poder de compra das pessoas, né? E aí existem muitos desses brasileiros que eles vinham aqui para juntar dinheiro aqui no Japão e agora eles estão vendo que, poxa, cada vez menos eles estão conseguindo juntar a grana que eles esperavam, né? Então começa que o cara se sente frustrado, né? Meio que preso aqui no Japão, porque, pô, ele tá num trabalho que ele não gosta e ele não tá conseguindo juntar o dinheiro que ele gostaria de estar juntando, entendeu? Para poder voltar pro Brasil, porque ele botou uma meta na cabeça dele, entendeu? Só que a inflação tá meio que atrapalhando essa meta dele. Então o cara fica assim, realmente muito frustrado, né, mano? Então talvez se a sua meta for realmente como esses outros brasileiros de vir para cá pro Japão, trabalhar para poder juntar dinheiro, eu acho que essa época, não é que ela acabou, mas ela já não é mais tão bom quanto antes, realmente, né, velho? Então talvez, se esse for a sua ambição de vir pro Japão para juntar dinheiro, eu acho que não é o momento, tá ligado? E talvez esse momento não volte tão cedo, a não ser que você realmente venha com uma proposta de um trabalho muito bom, né, velho? Assim, pagando, sei lá, R$ 20.000 por mês, pelo menos, tá ligado? Que seria equivalente a, sei lá, uns 500 mil ienes, 600 mil ienes. Aí, realmente já dá pra você visualizar a ideia de que dá pra juntar dinheiro aqui, sim, né? Mas
Se você está querendo vir aqui para o Japão porque você quer, sei lá, ter uma outra experiência de vida e não está vindo aqui só por causa do trabalho e nem por conta de juntar dinheiro, mas pela experiência, né? De morar no Japão mesmo, porque você ama a cultura, de alguma forma se sente atraído pelo Japão, eu acho que vale a pena sim, velho. Vale a pena sim, por mais que não seja fácil, tá ligado? Por mais que não seja o ideal da vida, mas vale a pena porque a sua vida não é sobre trabalho, né? Não é sobre, se vale ou não vale a pena o trabalhar, mas sim se vale a pena ou se não vale viver aqui no Japão, entendeu? Então, na minha opinião vale a pena vir trabalhar aqui no Japão se você amar o país, né? Se você quer a experiência de viver aqui, entendeu? A experiência de morar aqui, não por juntar dinheiro por outros motivos, mas sim pelo Japão em si, entendeu? Pela cultura. Beleza? Um forte abraço, tchau, tchau.